2016 e o placar dessa votação? Veja, as contas eu vejo com muita naturalidade. O que não foi natural foi a pauta ficar trancada esse tempo todo. Um negócio inexplicável. Porque as nossas contas, felizmente, graças ao trabalho realizado com muita determinação, olhando a cidade, nós tivemos das poucas cidades que tiveram as suas contas de forma consecutiva, 8 anos aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, são exatamente as contas da administração São Bernardo do Campo durante o meu governo, quando eu fui prefeito, graças a Deus, 8 anos. Graças a Deus, graças a um trabalho de competência da equipe. Aproveito para agradecer a toda a equipe que me acompanharam nesses 8 anos. Agradeço aos vereadores que finalmente resolvem pautar e tirar da paralisia o papel do Legislativo. Estava ficando feio para o Legislativo São Bernardo do Campo. Afinal de contas, o que se vê costumeiramente no trâmite das câmaras municipais, em análise dessa matéria, quando o Tribunal de Contas aprova, dá o parecer favorável, é uma coisa de praxe e muito rápida ser aprovado, porque tem um rigor técnico dos técnicos do Tribunal de Contas ao analisar as contas. Quando tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, é que demora um pouco mais, porque as câmaras acabam buscando uma forma, inclusive, de reverter o resultado do tribunal para aprovar as contas, para dar liberdade ao gestor quando não há dolo. Então, quando o Tribunal de Contas rejeita, mas não há dolo, o que se costuma assistir nas cidades é a Câmara aprovar as contas do prefeito. É o que aconteceu recentemente em Diadema, é o que aconteceu recentemente em São Caetano. Estranhamente, São Bernardo do Campo vem tramitando, né, com controvérsias desde o ano passado, com 2015, e desde abril de 2015, 2016, chegando ao ponto de 5 sessões consecutivas, pautas trancadas. Eu acho que, felizmente, prevalece o bom senso de deixar tramitar, e eu fico satisfeito, enfim, ter as contas aprovadas e poder voltar da vida natural ao Legislativo da cidade, para que o Legislativo possa apreciar os eventuais projetos que a administração possa submeter à apreciação do Legislativo e, acima de tudo, criar normalidade na cidade, que os formadores de opinião, que as pessoas que acompanham a política regional, acompanham a política na cidade, vinha estranhando o comportamento legislativo de São Bernardo do Campo. Então, quero agradecer em particular a bancada do PT, mas também aos 5 outros vereadores que, de uma forma ou de outra, nos acompanharam nesse processo. O vereador Rubinho Fusário, o vereador Rafael Demarque, o vereador Índio, o vereador Dr. Manuel, o vereador Mauro Biagutti, que não seguiu uma orientação estranha, para que rejeitasse as minhas contas, tentando macular a imagem de bom gestor que, graças a Deus, eu tenho aqui na cidade. O senhor acredita isso a uma questão? Estamos à véspera do ano eleitoral. Todo esse imbróglio e tal, o senhor acredita isso a uma disputa, já que o senhor é virtual candidato a prefeito da cidade? Isso tem que perguntar para o atual prefeito e para os vereadores que fizeram todo esse papel, essa lambança, porque para mim é uma lambança, né? Porque segurar esse tempo todo de forma inexplicável, dizendo que tinha que maturar, tinha que processar as informações existentes nas contas, é um negócio inexplicável. Então, de minha parte, acho que tem uma pergunta que cabe a eles, mas imagino que possa ter aí um grau de insegurança, né, nesse processo. Eu nem disse ainda que sou candidato, isso é o ano que vem que nós vamos resolver a situação de eventuais candidaturas, né, tanto aqui como nas demais cidades. Então, é um negócio que não se explica. Mas esse episódio instiga o senhor a ser candidato?
Veja, eu tenho a obrigação política de avaliar essa possibilidade, na medida em que, onde vou na cidade, a população me chama para que eu esteja à disposição de retornar a possibilidade de ser prefeito da cidade. Segundo, as pessoas me dizem, em todos os campos da cidade, que há uma insatisfação, uma tristeza na cidade, há um sofrimento da cidade com ausência de competência, em especial na manutenção da cidade, ausência de projetos que aponte para o futuro da cidade, enfim. Mas isso é uma coisa para o ano que vem. Agora, né, ainda nesse xadrez político, Luiz Marinho, da mesma forma que integrantes da base do atual governo se abstiveram, tiveram integrantes da sua base lá atrás que também votaram agora de acordo com o atual governo. O senhor surpreendeu com esse posicionamento desses vereadores? Então, veja, o que não tem base minha base foi lá atrás. Essa é uma nova legislatura. E os vereadores, eu nunca procurei amarrar os vereadores, vocês estiveram comigo, tem que continuar comigo. Não se trata disso. Acho que o que é estranho é que uma simples análise de uma prestação de contas, as contas da cidade, o crivo técnico, o rigor técnico do Tribunal de Contas, que alguém possa se colocar a conta por mando de alguém. Isso que é estranho, porque o natural era que ocorresse o que aconteceu na comissão mista o ano passado. A comissão mista o ano passado, ao analisar as contas de 2015, acompanhou o parecer do tribunal por unanimidade. A partir da ordem de alguém, as coisas mudam. Isso que é estranho. E o que é estranho é arrastar tanto tempo, porque não tem 19 votos, claramente não tinha 19 votos, para derrotar as contas. E por não ter o 19º voto, se arrastar esse tempo todo, prejudicando de forma muito clara o andamento do trabalho legislativo e prejudicando a cidade. Isso que é estranho. Né? Do mais, faz parte natural da política. Mas isso não geraria uma incoerência, levando em conta esse histórico de pessoas que estavam ao seu lado, que viram o seu governo, que apoiaram muito dos projetos e que hoje votam contra exatamente a análise desse governo? Veja, as incoerências existem, e existe também na incoerência de mandar uma ordem clara, tem que rejeitar as contas do Marinho. A qual a razão tem que rejeitar as contas do Marinho? Se o rigor técnico, a análise técnica diz, as contas estão aprovadas, parecer favorável do Tribunal de Contas, a partir do rigor técnico dos técnicos, isso é inexplicável. E dar a ordem, não pode passar, não pode. Mas por que não pode passar? Se na análise técnica as contas foram aprovadas. Um ponto que eles têm batido muito, e o líder do governo ressaltou antes da votação, o vereador Peri Cartola, é a questão do famoso Museu do Trabalho, que eles se referem como a Museu do Lula. O que há de irregularidade nesse museu? Primeiro, é uma ignorância falar de Museu do Lula. Chega a ser uma imbecilidade, porque o museu é do trabalho do trabalhador, consta no programa de governo que eu lancei na disputa em 2008. O Lula nem sabia que constava no meu programa de governo, e consta no programa de governo a partir de um processo participativo da sociedade na elaboração do meu programa de governo de 2008, onde os agentes culturais, as pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com memória, trouxeram a sugestão para que nós pensássemos, caso eleito fosse, ter um projeto dessa magnitude. Olha só a ignorância e a imbecilidade, para chamar Museu do Lula. Né? Isso é uma tentativa de politizar o debate, de carimbar, enfim. O museu é um equipamento pensado, planejado e contratado com o governo federal, com o Ministério da Cultura, o equipamento detalhado para museu. Quando fala isso, ou é desconhecimento, ou é má fé, pura e simples. Mas a obra está parada. Está parada por imbróglio que uma hora vai destravar. E vai ser museu. Não vai ser fábrica de cultura.
Palácio de Cultura pode botar num cantinho lá, se quiser, por capricho, mas será museu. Só avalia que foi uma vitória sua e uma derrota do governo, prefeito? Eu não avalio como derrota do governo, se eles fizeram tanta força e não conseguiram, pode se sentirem derrotados. Eu me sinto tranquilo e sereno e tinha certeza que isso acabaria nesse desfecho, porque tenho tranquilidade com o que nós fizemos no governo e a tranquilidade da chancela técnica do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, e também por especialmente esses 10 vereadores que colocaram que, olha, nós vamos junto porque vamos com a legalidade, vamos com a coisa correta, né? Outros vereadores foram em busca de outras justificativas para estar para lá ou para cá e ficaram para lá. Enfim, cada um responde pela sua consciência, mas eu estou tranquilo. Eleitoralmente falando, prefeito, há uma possibilidade de conversa com esses 5 vereadores que não foram do PT e que hoje caminharam a favor das contas, e há também fecha a porta de diálogo de vereadores que fizeram parte da sua base e que foram para a rejeição das contas? Não, veja, as contas é uma página que se vira hoje. Uma página que se vira hoje e abrirão outras páginas para pensar a partir daí a cidade. E em especial o ano que vem. Esse ano é ano, no caso do PT, é ano de restauração do partido. Então nós temos um olhar para as instâncias partidárias das cidades, no caso da cidade de São Paulo, para os zonais do PT na capital, é o caso de olhar o Estado, é o caso de olhar o Brasil. Então nós estamos debruçados no processo de restauração das direções do PT. O ano que vem é momento de pensar nas composições de projeto para a cidade. Portanto, é uma nova página que se abre, evidentemente que vai depender da postura de cada um nesse processo até lá, da postura e propósito de cada partido. Mudou-se as regras, o Senado está falando de retomar as regras do passado. Eu espero que não retorne, espero que se mantenha as regras, porque é muito ruim ficar mudando a cada 2 anos de qual regra eleitoral. Portanto, já que está posta, que se coloque, que siga em diante com as regras atuais. Essas mudanças levam a mudança de jeito de encaminhar de cada partido. Temos que respeitar a partir de cada partido, cada um pensa, de eventuais candidaturas próprias para prefeito, de composição majoritária e montagem das chapas proporcionais de cada partido. De minha parte, eu não tenho mágoa, não tenho chateação, não tenho perseguição, não tenho absolutamente nada. A política ela é dinâmica, mas a dinâmica dessa política não pode agredir um objetivo principal, que é projeto de cidade, pensar a cidade, pensar as crianças, os jovens, os idosos, homens, mulheres, pensar combate a todo qualquer preconceito, enfim, projeto de cidade. Quem estiver numa eventual visão de uma candidatura, pensar a cidade, um projeto de cidade, nós não temos que se apegar neste ou naquele episódio para perseguir alguém ou para impedir que alguém esteja em torno do projeto, desde que comungue daquele eventual projeto. Marinho, a que o senhor atribui a convicção de que o espaço ali vai ser mesmo um museu, retomando a resposta anterior? O que atribui a tamanha convicção? O objeto contratado. Existe um objeto contratado que é museu. Portanto, existe o projeto museológico, que teve já recurso captado, destinado, tem produtos feitos. Portanto, não é possível pensar. Se a cidade falar, não vai ser mais museu, vai devolver o recurso da Petrobras, que já captou e já produziu o resultado, já produziu um produto museológico, vai devolver os recursos da Vale do Rio Doce? Então, me parece que tem gente que não sabe do que está falando. Esse é aquele chamado dinheiro carimbado? Exatamente. Não pode ser mudado esse objeto? Não pode, tem objeto contratado. Isso aqui dá improbidade administrativa. Seria como pegar o dinheiro da saúde e aplicar na educação. Uma dica para o prefeito, isso dá improbidade administrativa. E Marinho, eu só queria retomar 2 assuntos fora aqui do ambiente de São Bernardo do Campo. O primeiro deles é toda a repercussão depois do vazamento das mensagens do Moro e da Força Tarefa da Lava Jato. Ontem o senhor convocou um protesto para a Avenida Paulista. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso e sobre a greve geral prevista para a próxima sexta-feira. Inclusive o Wagner Santana falou isso hoje na tribuna.
Veja, essa questão dos vazamentos, ela só corrobora e vem botar luz do que nós estamos falando desde o início. Um processo de combate à corrupção, ele não pode estar maculado em rasgar a Constituição e atropelar toda a legislação, todos os códigos, seja penal, seja criminal, seja Código Civil, seja, em especial, nossa Constituição. Ela não pode. Ela não pode ser em um conluio do jeito que foi feito entre o ex-juiz Sérgio Moro e Dallagnol e Companhia Limitada. O que nós suspeitávamos, denunciávamos, agora fica claro. É simplesmente isso. Por todos os acontecidos, há sim materialidade para falar de nulidade do processo. Você acredita nisso? Há materialidade. Se o Supremo vai fazer, já não sei, porque ultimamente as coisas não estão sendo tão normal como deveria ser. Né? Os interesses escusos colocados muitas vezes, que às vezes impede que o que deveria ser normal aconteça. Agora, materialidade para dar nulidade em todo o processo, há. E nós, portanto, falamos, gente, do que está colocado, é necessário que o Supremo debruce sobre isso, e a primeira ação a fazer é libertar imediatamente o presidente Lula. A segunda ação é apurar as responsabilidades e, no rigor da lei, punir os responsáveis. Quais responsáveis? Falo do juiz Sérgio Moro, falo do Dallagnol, falo dos membros envolvidos. Eu falo de analisar a situação eleitoral, porque há uma fraude eleitoral aqui colocada. Portanto, há materialidade para nulidade do processo chamado de nova eleição presidencial. Não só o Haddad, mas os candidatos todos, por exemplo, foram altamente prejudicados no processo, em especial a candidatura do Haddad. Mas o PT vai provocar isso na justiça? Não, já tem processo lá correndo, já tem processo de denúncia das fake news no Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso vai ser incorporado, anexado, Marinho? Não sei o que a direção nacional vai fazer. Estou dizendo o seguinte, há materialidade para isso. O Supremo tem responsabilidade. Como guardião da Constituição, ele deveria agir, não tem agido. Então, se o Supremo, que é de fato, continuar sendo o guardião da Constituição, resgatar a credibilidade das instituições democráticas e das instituições constitucionais, é preciso que o Supremo toma medida em relação a isso. De alguma forma, nós temos paciência, nós não temos problema. Afinal de contas, né, logo tem recesso, não tem paciência, não tem problema. Nós não estamos aqui no tudo ou nada, nós sofremos, sabemos o quanto nós fomos vítima do processo, quantas mentiras que nós fomos vítima no processo, mas mesmo assim nós temos prudência, nós temos serenidade, nós temos tranquilidade para aguardar o tempo das instituições democráticas. Mas é preciso que as instituições, se quiser resgatar para valer a democracia brasileira, resgatar para valer o valor das instituições, em especial no judiciário brasileiro, é preciso tomar ação. De domingo para cá, direto ou indiretamente, o senhor teve notícia de qual foi a reação do ex-presidente Lula a respeito disso? Nenhuma novidade para mim. Essa foi a reação dele. Nenhuma novidade. Ele vem falando disso há quanto tempo? O senhor acha ele disse que ele não trocaria a liberdade pela sua dignidade e que eu queria provar em vida as mentiras de Moro, as mentiras de Dallagnol. O senhor Lula tem muita consciência disso e tem consciência do que ele representa para essa história. E, portanto, ele está sereno, apesar de puto. Quem não estaria? Mas a serenidade dizer, vamos comprovar e vamos cobrar a responsabilidade desse processo. O senhor acredita que essa situação dá um novo up ao Partido dos Trabalhadores para os próximos processos? Veja, eu já tinha recentemente dito isso, 2020 é um outro cenário. É evidente que quanto mais traz a verdade à tona, mais nos favorece. É evidente. Mas, em 2020, o cenário para o PT
já seria completamente diferente de 2016. Quanto mais verdade vir à tona, mais favorecerá com certeza o nosso partido. Vamos passar a ser unanimidade? Nunca fomos. Nem temos pretensão para isso, mas seguramente nós podemos sim recuperar, né, a nossa voz, a nossa representatividade junto à sociedade que já tivemos. E sobre a greve geral de sexta, Marinho? A greve é uma necessidade dentro do que está colocado na conjuntura nacional, dentro da irresponsabilidade do jeito que é conduzido as propostas de governo do governo Bolsonaro. Cabe à classe trabalhadora, ao povo trabalhador, né, buscar segurar essa irresponsável desmonte da Seguridade Social como um todo. Portanto, como ex-presidente da CUT, como ex-sindicalista, como dirigente político, eu chamo atenção para a necessidade de uma grande greve geral, de uma grande paralisação, para chamar a atenção da responsabilidade do parlamento brasileiro. Porque não adianta ficar reclamando do governo, porque nesse momento a palavra está, nesse episódio, com o parlamento. Então o parlamento tem que assumir responsabilidade para ajustar os exageros, os excessos que o governo quer impor de desmonte das conquistas sociais trabalhistas ao longo das décadas. Só queria fechar uma coisa das contas ainda, prefeito, só para encerrar, não sei se o pessoal ainda tem pergunta. O senhor acabou não utilizando o tempo à disposição as duas vezes nas duas contas. Por que decidiu fazer isso? Eu decidi porque as contas por si estão lá no relatório do Tribunal de Contas do Estado. Tanto é que a comissão mista, ao analisar o ano passado, acompanhou por unanimidade. Então não está em uma fala, uma defesa. E eu não queria também constranger os vereadores. Aliás, vários, é melhor você não ir, facilita lá para a gente avaliar, fazer o mais rápido possível e tal. Houve esse pedido então de alguns vereadores? Houve, inclusive... Mas se não houvesse o pedido, o senhor iria? Na base do prefeito. Eu avaliei muito, eu fiquei me coçando para ir lá na tribuna falar, mas resolvi aceitar as ponderações e acelerar a votação, né? A minha presença lá podia, sei lá, provocar exatamente o quê, não sei, enfim, até porque eu me dou bem com todo mundo, mas seguramente seria retardado mais meia hora das votações, então vamos acelerar a votação, o que importa é o resultado, o que importa é a nossa consciência e vamos em frente. Já que o senhor falou dessa questão dos vereadores que pediram para não constranger, o bispo João Batista, que esteve na sua base, ele subiu na tribuna e disse o seguinte, que ter sido seu aliado não significaria hoje ser alienado. Tem que perguntar para o bispo se ele bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo com essa frase. Agora, para quem já foi pego com mala de dinheiro no avião, de repente isso não faz diferença.